Bem-vinda a mais um programa da Sou do Esporte em parceria com a Band. Eu sou Fabiana Mendes, apresentadora desse programa, e estou aqui como convidado José Rocha da UI, que é da área de mídia e entretenimento, sócio da área de mídia e entretenimento, e com o Roberto Martorelli, né, que ele também é líder de projetos da UI aqui no Rio de Janeiro. Bem-vindos, José e Roberto. Obrigado. Bom, o convite se deu, obviamente, pela participação de vocês, né, no esporte. Eu queria que vocês contassem um pouquinho desse envolvimento que vocês estão tendo com o esporte. Já não é de hoje, já. Como é que surgiu, digamos, o esporte na plataforma da UI? Fabiana, primeiro, obrigado pelo convite, uma honra enorme para a gente estar aqui batendo esse papo contigo. Eu acho que o namoro da UI, com tudo que é relacionado ao esporte, né, já vem do período olímpico, né, de 2016, antes, né, de 2016, se não me engano, lá por volta de 2011, onde a gente firmou a parceria com o Comitê Olímpico, e a partir daí a gente começou a se especializar cada vez mais e se envolver em cada vez mais projetos, né, hoje passando aí por alguns projetos com Copa do Mundo também, alguns projetos WSL, futebol feminino, SAFs, vôlei, enfim, diversos projetos que a gente acabou se envolvendo desde então e vem ganhando cada vez mais corpo, cada vez mais importância, e acho que o país vive um momento que vem dando cada vez mais importância para a profissionalização dos esportes como um todo. Então, o nosso papel é ajudar de alguma forma o esporte brasileiro a ser cada vez melhor, cada vez mais estruturado e trazer cada vez mais investimentos. E essa questão está muito relacionada também à paixão que o esporte provoca quando a gente começa a trabalhar com ele? Não tem como separar, né? A paixão está vinculada à nossa necessidade de ver nosso esporte melhorar cada dia. Então, um ponto importante que a gente citou aqui é, toda vez que que a UI acredita muito nessa questão de investir no esporte em conjunto com o Estado, com entidades privadas, esse investimento em conjunto, ele exige que alguns brandings são importantes. Então, a gente acredita muito que uma marca como a UI, né, ele movimenta o setor de uma forma positiva. E é por isso que a gente tentou encaixar e tenta todo dia entrar nessa agenda. Um ponto importante é que, além desses projetos que a gente toca, né, a gente tem muito investimento na questão social também. A gente tem alguns projetos relevantes que a gente pode tocar aqui ao longo do bate-papo, que mostra um pouco do que a gente movimenta, né? Movimenta um pouco esse setor do esporte. E é interessante o que você falou, porque a UI é uma marca, né, uma empresa de auditoria respeitada internacionalmente, e ela meio que dá uma certa, digamos, credibilidade também para o segmento quando vocês começam a se envolver com determinadas marcas, com determinadas, digamos, nichos, né, do esporte brasileiro. E isso daí é uma questão importante para a gente do esporte. Como é que, depois de tantos escândalos, que houve muitos escândalos em várias situações, como é que a gente pode trazer a iniciativa privada para dentro do ambiente do esporte de uma forma muito mais direta, de uma forma mais corriqueira e não só em oportunidade? Vocês estão falando, vocês entraram lá atrás em 2016, talvez, ou antes, um pouquinho antes. E continuam, ou seja, realmente o ambiente do esporte, apesar de ter tido uma série de situações, vocês conseguem desenvolver os projetos e conseguem trazer a marca de vocês para esse ambiente. Como é que vocês veem isso? Eu acho que você tocou no ponto chave dessa discussão, né? Para você ter atrativo, na verdade, de investidores e de cada vez mais pessoas confiando, né, na profissionalização do esporte, ele tem que ser cada vez mais confiável, né, mais transparente, mais organizado, né, com uma governança cada vez melhor. E acho que é isso que os parceiros acabam procurando uma empresa como a UI justamente para isso, né? Não somente para desenvolver um projeto, mas para passar essa credibilidade também para os investidores, para o público externo como um todo, né? Então, seja num projeto de consultoria, seja num projeto de auditoria, seja num projeto de transações, você acaba, além do projeto, você acaba contribuindo com esse selo de credibilidade, né? E isso a gente vê na prática que acaba atraindo bastante atenção do público e principalmente dos investidores, né? Que é o que o esporte mais precisa. E pela experiência, Zé, como é que vocês veem o que é o lado negativo, ou seja, o que afasta as empresas de investir no esporte, ou em qualquer segmento, né? Perfeito. Eu até botei aqui uma anotação que a porta de entrada, quando nos chamam uma UI, né, ou qualquer empresa de consultoria dessa monta, é sempre a transparência e a falta de números. A falta de números, ela impacta demais
para quem vai botar o dinheiro, né? Você até pode amar, mas eu também amo o recurso, né? O recurso. Então, essa falta de visibilidade, essa falta de transparência, ela impacta diretamente nessas novas captações. E aí a gente fala um pouquinho, por exemplo, a gente está desenvolvendo um projeto do PIB do esporte brasileiro e a UI está junto com a gente nesse projeto, a Sou do Esporte. E o nosso grande desafio é exatamente a falta de números, né? A gente está vendo que a gente vai para o mercado, tem um ecossistema bastante amplo para a gente explorar, que faltam muitos números, mas eu acredito, e sempre falo isso no projeto, que é o ponto de partida da gente criar uma cultura de números para o esporte brasileiro, seria? Com certeza. Você tem 2 desafios, né? Você citou um deles, que é a falta de números, né? O segundo é quando você tem números, nem sempre esses números são organizados ou confiáveis, né? Então, certamente, acho que esse projeto específico, né, com vocês, foca muito nisso, em você identificar aonde a gente vai conseguir esses números e depois, num segundo momento, você trabalhar esses números, para que esses números fiquem confiáveis, né? E tem um outro aspecto também, que isso acaba tendo uma volatilidade muito grande, uma variedade muito grande, que é delimitar o que é o esporte, né? Acho que isso é uma coisa que esse projeto traz bastante inovador, que é você delimitar o que a gente está falando de esportes, né? O esporte não é só o futebol masculino, né? Não é só o esporte olímpico de 4 em 4 anos, né? Então ele é muito mais amplo do que isso. Então acho que esse estudo ele é inovador da minha perspectiva também por isso, não somente trazer os números, mas números de forma completa no esporte, sendo uma coisa muito mais ampla do que simplesmente aquelas modalidades que movem mais a paixão do brasileiro. Só um comentário, claro. Fabiana, nessa questão dos números, né? Eu estava olhando algumas coisas que me fui fazer uma análise de regressão aqui. Quando a gente começou a falar sobre esporte na UI, ela se casa muito com o movimento dos grandes clubes fazerem... Aí vou voltar para o futebol, que é naturalmente que gera mais dinheiro. Então, gera mais dinheiro, ele acaba acessando, né? Dando acesso a esse tipo de discussão. Na época lá vou citar, foi público em 2013, quando o Flamengo mudou a gestão, ele fez uma comunicação transparente de como estava a situação dele e como é que ele passou. Em grandes números, em 2014, só para você ter noção, a gente estava falando de uma geração de receita dos grandes clubes de 3 bi de reais. Agora, em 2023, no nosso último levantamento que a gente passou, como é que a gente faz isso? Com base nos balanços, a gente está falando de 11,6 bi. Isso... Ele casa com uma gestão mais estruturada, ele casa com transparência, com os clubes olhando o longo e médio prazo, não só resultado de curto prazo. Então, todo esse investimento que está sendo feito, não só no jogador, no lateral esquerdo, no atacante, mas como também o analista de dados, o cara que está na ponta fazendo a governança, né, criando uma estrutura para o investidor aportar grana, isso gera muito commit. O número fala, né? E você está me lembrando uma situação que a Sou do Esporte passou. Lá tem 10 anos que a gente tem praticamente, a gente está entrando para o 9º Prêmio Sou do Esporte. E eu fui para uma grande empresa, né, de esporte para pedir o patrocínio do projeto, pedir ajuda e etc. E eu lembro que o diretor de marketing na época falou para mim assim, governança? Eu só quero vender chuteiras. E aquilo ali me deu um mal-estar. Eu falei assim, como assim? Você não tem nenhum... Ou seja, há 10 anos, efetivamente, você está falando um pouquinho do progresso, há 10 anos a percepção da governança no ambiente do esporte, principalmente no setor de clubes de futebol, porque, né, é muito amador e tudo mais, se movia muito pela paixão, a governança ela nem sequer era citada. Né? E realmente trazer uma pauta de transparência num ambiente que a pessoa só quer vender chuteiras. E aí eu falei para ele, dependendo de como você comprar, você pode ver a chuteira do Zequinha ou a chuteira do Messi, né? Depende mais ou menos de como é que você vai gerir o recurso. Por isso que a governança é importante. Então, hoje, a pauta da governança, a gente, quando entrou, foi o primeiro, né, a pioneira no Instituto de Análise de Governança das Entidades Esportivas, a gente está no 3º ano das federações de futebol, a gente vê uma evolução e se vê, então, nitidamente que o reflexo econômico a partir da transparência da governança existe. Não, sem dúvida. Eu acho que isso em qualquer setor, não somente no esporte, mas qualquer setor. Quanto maior governança, quanto maior transparência,
quanto maior quantidade de dados confiáveis disponíveis, maior a atratividade para o investidor. Então, isso é claro, esse número que o Zé citou, esse salto em número de receita, é reflexo direto disso. E tem muito espaço ainda, não só no futebol, mas em todo lugar. Quanto mais as empresas ou as entidades elas se conscientizarem da importância da governança na captação de investimentos, mais fácil vai ser conseguir um patrocínio, bons patrocínios, valores maiores, investidores de fora. Isso está intrinsecamente ligado. Então, a nossa experiência já diz isso, né? Eu tenho como origem a auditoria, né? Então eu vivi isso a minha vida inteira. Mas quando você transporta a governança para qualquer projeto, em qualquer instância, o resultado número 1 disso da maior transparência, da maior governança, é aumento direto do investimento e num curtíssimo prazo. E a gente viu, você chegou a falar da questão do surf, da WSL. Há um estudo de impacto que é público, que é muito interessante, porque exatamente no período da etapa da WSL em Saquarema, a questão dos impostos de arrecadação é maior do que da própria cidade. Então, isso mostra diretamente o impacto econômico em função de políticas públicas, ou seja, de atração de eventos, que às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande de mostrar para os gestores públicos o quanto é importante investir no esporte, não só no evento em si, mas na detecção de talentos, na massificação do esporte, no esporte com as comunidades, no esporte com as escolas, porque isso traz a matéria-prima do esporte e melhora o ambiente, efetivamente, de uma cidade pequena como Saquarema, por exemplo. Eu sei porque meu irmão é surfista, meu pai, né, eu fiquei em Saquarema muitos anos, meu pai morou em Saquarema muitos anos, faleceu em Saquarema, então Saquarema sempre foi do surf, mas era do surf de quem amava o surf, nunca dos eventos de surf. Agora Saquarema é a meca do surf no Brasil e uma das grandes etapas no mundo, né? Há alguns anos já, né? Então, já há alguns anos. O Zé vai falar mais sobre esse programa, mas ele nos deixa a gente bastante orgulhoso também, porque é a associação com uma marca muito importante, WSL, né? Particularmente falando no estado do Rio de Janeiro, então eu, na minha função como líder do escritório do Rio de Janeiro, para mim isso é muito importante também. Esporte, né? Então ganha para todos os lados, né? É engraçado que o surf, né? Alguns acham que é sorte do Brazilian Storm estar vindo crescendo, uma ascendência. Eu já acho que tem uma correlação direta com esse tipo de investimento. Deixa eu pegar recorte de tempo. Está falando de até pouco tempo atrás, quem é em Saquarema era uma cidade rural, né, com praia. Itaúna, lá que meu irmão surfava, só isso. Tinha aquela igrejinha bonita. Né? Agora eu estou falando que na etapa de um final de semana de WSL, a gente está falando de 350 mil pessoas. É o Maracanã. E a estrutura. Fica em Búzios, fica a água do Cabo, fica em todo lugar, né? Assim, toda a região se beneficia. Toda a região se beneficia. Você aumenta a taxa de alocação, quanto custa um aluguel por dia de uma casa ali próximo, naquelas 2, 3 primeiros quadras da praia? A gente está falando de 8 mil, 9 mil reais. Gera economia. Você gera investimento, você gera arrecadação para o ente público, você gera volume de investimento na região. E, voltando a falar do Brazilian Storm, isso ele traz também que as pessoas já começam a investir no esporte, né? Investir no talento. Eu agora, antes o surf era um esporte que eu me divertia, agora eu estou trabalhando com isso. Eu tenho vários amigos que não tiveram oportunidade de fazer um esporte um pouco, não sendo futebol, né? Outro esporte, que agora eles conseguem botar até o filho dele para poder investir, porque isso vai dar certo, né? Tem espaço para crescer, então isso é muito legal. Mas hoje, dentro dessa questão do espaço de crescimento, vocês também estão com o movimento paralímpico, né? Vocês, inclusive, tem um dos atletas, um funcionário de vocês é do movimento paralímpico, né? Isso. Desde as Olimpíadas, né, do Rio 16, a gente também se associou com o esporte paralímpico, né? E a gente tem investimento... É engraçado, né, você chamar a atenção para isso. A gente tem o nosso atleta, o Jairo, né? Lá em São Paulo, ele é atleta paralímpico de remo. E ele é um investimento que a gente faz, é um patrocínio direto que a gente faz. Porque, normalmente,
os investimentos eles acabam sendo as empresas se utilizam como um todo das leis de incentivo, né? E com a gente não é diferente, a gente tem muitos projetos que são incentivados, né? Mas nesse caso a gente também faz investimentos diretos. E é engraçado que nessa época a gente rodando em alguns clientes, né, tive a oportunidade, a gente está sempre em contato com alguns clientes, né, presidentes, diretores financeiros, que vários fazem apoios diretos também, como o nosso, não é só via projeto incentivado. Então, isso é uma coisa que a gente fala, será que é o futuro? Será que a gente não vai ter cada vez mais gente investindo? Porque o projeto incentivado você tem limites, você tem alguns limites, né? Não é ilimitado, né? Então, mas mesmo assim eu não quero só para ter o benefício do incentivo. Não, eu quero porque eu acredito no esporte e ter esses investimentos diretos, esses patrocínios diretos cada vez mais. Então, muito, muito bom. A gente tem, né, o caso do Jairo, que é o mais... Inclusive, acho que foi 4º lugar, né, nos Jogos agora. Então, a gente fica muito, muito, muito orgulhoso disso. Mas mais orgulhoso é saber que não é só a gente que faz. A gente andando por aí, a gente tem diversas empresas que, além dos projetos incentivados, elas também fazem esse patrocínio, esses apoios diretos. Né? E Fabiana, sabe uma coisa que eu fico pensando, quando você me perguntou assim, de forma não estruturada, e a gente pensa muito dentro da Ernest, para cada tipo de esporte, para cada setor do esporte, a gente tem uma forma de apoiar. Né? Futebol, ele precisa de dinheiro, mas não porque falta dinheiro, é porque falta transparência, falta gestão, falta uma maior clareza dos números. Em outros esportes, sim, ele precisa dar visibilidade, aí você inverte um pouco. Por isso que talvez você não vá perceber um relatório de impacto para o futebol. O impacto acho que está visível para todo mundo. A gente vai para o jogo, a gente vê o volume, né, 40, 50, 60 mil pessoas. Mas quando você vai para o surf, esse esporte ele precisa se mostrar para o mundo. E é isso que eu acho que a gente... Quando a gente vai para o Paralímpico, a mesma coisa. Você vê o quão importante, né, esse movimento de investimento. Futebol feminino, a mesma coisa. Você vê como está crescendo. Se a gente pegar 5 anos, claro, não tinha futebol feminino. Não, mas eu acho que o que vocês estão falando reflete muito nessa percepção de que o esporte é uma ativação comercial, de marketing, muito importante para as empresas. Apesar delas, digamos, se acostumarem com a questão da lei de incentivo, se elas colocarem na caneta, que eu acho que é uma das coisas que o PIB do esporte vai trazer, digamos, de reflexão. O investimento que eles fazem no esporte e o retorno desse investimento em verba direta, não necessariamente em verba incentivada, porque tem empresas que podem investir com incentivo, tem outras que não podem, né? Então, e tem um percentual, enfim, tem outra estratégia da empresa, enfim. Mas o que é muito importante agora a gente tem, digamos, um ciclo aí de 10 anos, pelo menos, que trouxe o que o esporte representa economicamente para um país, né? Isso que a gente está tentando refletir no PIB, né? No projeto do PIB do esporte. Mas eu ainda sinto uma falta, aí conversando com a iniciativa privada, do outro lado está havendo uma juniorização muito grande do marketing. Então, quando você conversa com uma gerente ou com uma assistente, não consegue entender a capacidade de retorno do esporte, porque ela vê praticamente quantos seguidores tem, se aquilo dá like ou não. Ou seja, a gente está deixando de ter estratégias de desenvolvimento comercial e de marketing por uma questão muito de rede social. Como é que vocês veem essa relação? Visibilidade é importante, óbvio, ela é a matriz de tudo. Mas será que também não há visibilidade, né, nesse investimento direto com as modalidades? Eu acho que a questão da rede social ela é uma realidade hoje no mundo. Né? Então, a gente não pode dissociar, a gente não pode fingir que ela não existe. Né? Mas longe de ser o único canal para dar uma visibilidade ou para que um investidor... todo investidor só vai olhar para retorno através de rede social. Acho que essa não é a realidade. Acho que tudo depende do interlocutor quando você está na empresa, de você atingir o interlocutor certo e com a informação certa, né? Então, por que o projeto do PIB é interessante? Porque eu desafio alguém que tenha, porque não existe esse dado, né? A gente está trabalhando, que tenha ideia
do quanto movimenta, ou do quanto pode movimentar, ou qual que é o potencial que isso tem. Não só no futebol, mas quando você vai ver num esporte paralímpico, num vôlei, no futebol feminino. No futebol feminino. Vamos fazer coisas mais menos tradicionais ou menos famosas. Quando você vai para eu sou praticante, pode não parecer, mas eu sou praticante de squash. Squash vai ser esporte olímpico nas próximas Olimpíadas, lá em Los Angeles, né? O que tem de apoio, o que tem de retorno, o que é o ambiente, né? O que gira isso? Ninguém tem ideia. Então é muito difícil para uma empresa, para o investidor, tomar uma decisão de fazer um investimento sem ter números. Isso. Então, o que é mais fácil para ele ver quando você não tem número? É rede social. Então acaba sendo, não é que ele só quer ver rede social, que hoje talvez seja a forma mais fácil de ele fazer algum tipo de análise de risco e retorno através dos likes que isso vai gerar pelas redes sociais. E a gente tem que mudar isso, né? Tem que mudar. Não que a gente, não é desacoplar, porque isso faz parte do processo, mas ele não pode ser definido a partir dele, né? Exatamente. Você tem muito mais oportunidade, você tem muito mais campo de trabalho. Eu não sou marqueteiro, mas não tenho dúvida que você tem N outras formas de você ativar a marca, de você potencializar ganhos, né, retornos, né, em algum apoio que você faça, seja através de incentivo, seja através de apoio direto. Só que, realmente, acho que quando a gente tiver mais dados, fica mais fácil, né? Não, e você está falando, está me lembrando, por exemplo, Isaquias Queiroz, né? Isaquias é um fenômeno, né? E ele estava lá no interior. O nível de investimento que efetivamente ele recebia, né? E ele é uma inspiração, um modelo, e uma das coisas que a gente também quer pensar é que como é que a gente investe no país, não ficar só na plataforma Sudeste, Sul, Sudeste, ir para os 4 cantos e a gente poder investir nesse interior que a gente tem no país, essas descobertas de talento, regionalizando até as modalidades, porque a gente sabe ali que no Nordeste tem, né, a canoagem, tem o boxe. Como é que a gente consegue criar um ambiente regional de investimento no esporte para que a gente, obviamente, você vai ter outras modalidades em várias regiões, mas tem algumas que são notórias naquelas regiões, né? E um ponto importante, está até anotando aqui, que a gente passou por um ciclo olímpico agora maravilhoso, não no sentido de resultado, mas sim que a gente teve mais acesso à informação, né? Tiveram muita gente disseminando conteúdo, isso é muito bom. Então você começa, aí você lembra e resgata nossos ídolos, né? Voltou Isaquias, né? Voltou marcha atlética, voltou tanta coisa que você não sabe o dia a dia. O Caio, né? Tanta coisa que você vai resgatando. E isso é muito legal, porque se você percebe, todos eles têm uma característica muito específica. Ou o pai treinava, ou a mãe treinava e incentivou ele a manter ele no esporte, ou ele precisava, né? Ele tinha uma necessidade. Isso que eu acho que a gente vai trazer com esse PIB do esporte, isso vai ser maravilhoso, porque você vai mostrar que não tem que precisar, não tem que ser o pai incentivar. O mercado vai ter que incentivar aquilo. E você criando um cluster de desenvolvimento, o Boxe é Bahia, né? O Isaquias de interior da Bahia também ali, todos os atletas vêm dali, né? Como é que a gente não pode trazer uma rede de fomento? Já está trazendo, se você for olhar lá... Eles mesmos já são a inspiração desse fomento. Exatamente. E isso é muito legal. Então, a forma de... Então, a gente tem que... Como é agora com essa economia do esporte, que a gente vai começar a debater muito mais sobre ela, trazer esse tipo de discussão para dentro das empresas privadas e mostrar que a forma de fazer marketing mudou também. A forma de eu captar, né, novos consumidores, né, melhorar minha imagem, ela mudou. Né? Ela tem que ter um mix aí entre talvez uma mídia tradicional, uma mídia um pouco mais espontânea. Como é que isso vai ser composto? Eu acho que os números vão ajudar a gente a mostrar um pouco isso. Eu acho que o ecossistema do esporte, como você falou lá no início, Roberto, que é delimitar, né, o impacto do esporte, é muito difícil. A gente ainda vê o esporte com uma missão muito social, não vê o esporte com uma missão econômica. A empregabilidade do esporte, os eventos, o turismo, tudo que gera em torno do esporte é uma informação de grande relevância. E ela traz, digamos assim, uma melhoria também nas políticas públicas, né? Porque a partir do momento que você vê que aquilo ali deu certo e que tem retorno, não é só para a iniciativa privada em termos comerciais, é em termos de desenvolvimento de sociedade, né? Não, sem dúvida. O retorno de uma empresa, ele impacta positivamente, diretamente, a arrecadação de impostos e aí mais recursos para políticas sociais. Então, quando a gente fala daquela famosa
hoje muito famosa, a ESG, né? Você tem o S muito forte e beneficiado diretamente por esse investimento. Então, não existe como você esperar que o investimento no social vai vir exclusivamente do Estado. Ele tem que vir acompanhado também da iniciativa privada. E a iniciativa privada vai colocar cada vez mais dinheiro quanto cada vez mais for o retorno, a transparência, a governança sobre aquilo lá, porque é o que vai garantir o retorno. Então não adianta a gente pensar que vai vir tudo de um lado, nem tudo. Tem que ser um mix entre a iniciativa privada e o governo, né? Mas que, sem dúvida, sem iniciativa privada, você não consegue sozinho fazer nenhuma política social ou alguma política social que seja efetiva, isso não tem dúvida. Então, para isso, de novo, insisto, porque no nosso dia a dia, quando a gente está lidando com as empresas, o maior empecilho para um investidor é investir no escuro. Ele não quer investir no escuro, né? Então, ele quer ter cada vez mais garantia. Você pode até ter aquele que aguenta mais risco, que suporta mais risco ou menos risco, ok, que é a pouca luminosidade ou muita luminosidade. Mas no escuro, ninguém está totalmente confortável de investir. Então, acho que cada vez mais essas informações, esse projeto do PIB, e cada vez mais todas as entidades envolvidas trouxerem mais transparência, mais governança para todo esse processo e mais dados confiáveis para essa tomada de decisão, não tenho dúvida que é uma bola de neve. Você vai ter a iniciativa privada cada vez mais apoiando o esporte direto ou indiretamente. Isso vai se traduzir em melhores referências para os nossos jovens. São atletas que vão ser vencedores, que vão ser referências, né, para o desenvolvimento do esporte. Mais retorno em termos de impostos, a gente citou Saquarema aqui, retorno para que esse dinheiro seja usado em mais política social, ou seja, é uma bola de neve, não tenho dúvida. O único caminho é trabalhar com governança? Não é. A gente está falando... É como que não... a mesma coisa que não é só com rede social. Também. Né? É uma coisa, é uma forma, né, de você trazer tendo dados, né? Acho que é a forma que talvez a UI consiga mais apoiar o esporte trazendo credibilidade, ajudar no levantamento de dados e trazer credibilidade para um levantamento de dados como esse, né? Mas não é a única coisa a ser feita. Acho que é um contexto, mas sem esse inicial, tendo esse número, ninguém consegue planejar nada direito, né? Então, acho que esse é o grande pulo do gato desse projeto. O que o Roberto falou, eu acho que vem muito... No pensamento do que a gente tem uma capilaridade, a gente tem um ecossistema diverso, a gente tem regiões do país com diversas modalidades, a gente tem formas de investir, né, tanto diretamente como apoiando atletas, como por leis de incentivo. Mas a gente falou um pouquinho da governança, dessa questão da transparência, mas eu gostaria de retornar para talvez você ser um pouquinho mais enfático. Qual é o grande problema de quem não investe no esporte? Assim, se olhando talvez qualquer outro segmento, mas o esporte ele traz esse retorno, ele traz essas ativações, ele traz essa imagem positiva. Mas a gente ainda vê que tem algumas empresas que não percebem. Quando eu digo não investe no esporte, não é necessariamente por corrupção ou por escândalo, porque isso tem em todos os segmentos, mas é pela percepção que o esporte economicamente para a empresa é muito bom. Mesmo a gente não tendo alguns números, né, mas a percepção, digamos que o Brasil não é um país necessariamente de números em diversos segmentos, né? O esporte é um deles. Como é que a gente pode mudar e como é que a gente pode fazer com que o esporte seja percebido como economicamente importante e interessante? Fabiana, um ponto relevante, realmente, números, a gente vê outros segmentos recebendo um volume de verba maior do que o esporte e não tem números tão relevantes assim, ou talvez não tenha nem tanto número, né, confiável. Mas eu acho que tem dois caminhos ali. Eu acho que não é só o número que a gente está falando, a gente está falando aqui de massificação da informação. De novo, a gente aqui, há 5 anos atrás, a gente estava falando sobre esporte aqui, a gente estava falando de outra forma, a gente estava tentando, e hoje isso está mudando. Essa democratização, massificação da informação, trazer gente, de fato, tá pensando no longo prazo, mostrar o benefício
não só financeiro. Eu acho que financeiro a gente vai conseguir em algum momento mostrar que a cada R$1 que eu gasto, R$2 de retorno. Mas mais do que isso é legado, né? É o legado social que um esporte dá. Naturalmente, que você dá uma base para a nossa sociedade como um todo, iremos ter no futuro profissionais melhores, mais capacitados, pessoas que vão ter acesso à informação que não teria. Então, eu acho que construir essa jornada e mostrar o benefício desse investimento. Obviamente, está pensando não tem só gente que quer... Não tem ONG só, né? O cara quer ganhar dinheiro também. Esse ganhar dinheiro com responsabilidade, não só olhando a questão social, eu visto e vai ter lá vou bater meu imposto, vou bater... Mas mostrar o impacto disso, eu acho que é democratizar a informação, começar a massificar isso, né? E quem fala também, e você traz essa responsabilidade para o que você está falando, isso ajuda também. Normalmente, quem fala do esporte é o atleta, né? É a pessoa que já vive há 30, 40 anos com isso. Pessoas de mercado estão falando agora, pessoas estão entrando ali, né? Isso tem que ajudar, né? E não é só no amor. A gente tem que frequentar ali e mostrar que a gente acredita naquele setor. Então, eu acho que isso está mudando. É com o tempo, Fabiano. Eu acho que não dá para sair de uma agenda completamente reativa para uma agenda extremamente positiva. Mas isso eu acho que faz parte da gente. Esse podcast que a gente está fazendo aqui, ele já é mais uma pílula para essa democratização da informação. Legal, não. Infelizmente chegou ao fim nosso bate-papo. Vou chamar vocês várias vezes, porque é importante a gente debater sobre a economia do esporte. O PIB do esporte vem aí com força total. Então a gente vai ter bastante tempo para falar, né, Zé? Exatamente. Então eu agradeço. Você gostaria de falar alguma coisa, Roberto, Zé? Fabiana, só agradecer também, em meu nome, em nome da UI, pelo convite. O bate-papo super gostoso, descontraído. E passar a mensagem, né, para todo mundo que vai ver esse podcast, para ter confiança que diversas iniciativas de trabalhos muito sérios estão em andamento para trazer essa transparência, trazer essa informação, né, para facilitar a tomada de decisão das empresas aí e apoiar o esporte brasileiro, não de 4 em 4 anos, né, como tem Olimpíadas, mas de uma forma permanente. Né? Não, agradecer, Fabiana, agradecer, Martor, por a gente estar junto aqui falando um pouco sobre esse caminho que a gente vai ter que percorrer para transformar o esporte. Já estamos transformando, a Fabiana, eu acho que é um dos principais agentes dessa transformação. E conta com a gente. Muito obrigada. Vocês também são de grande suporte aqui para a Sou do Esporte. Obrigada, pessoal. Até o próximo programa.